O Mundo Delas Podcast. Sempre reunida aqui para trazer para vocês convidados especiais que vão aumentar o conhecimento e trazer inspiração para a nossa vida. Porque o nosso mundo é cheio de oportunidades e muitas vezes você se vê perdida de tantas escolhas ou faz uma opção que pensa que poderia ter sido diferente. Hoje você vai se surpreender, porque eu trouxe para conversar conosco uma mulher que se formou, que cuidou da sua família, que saiu do país e que hoje está aqui conosco porque está com um projeto maravilhoso que vai transformar vidas. Com vocês, Viviane Canziani Pagani, essa moça linda que vai nos contar de onde você veio, Viviane, e como você se construiu. Eu quero que você detalhe para as nossas espectadoras tudo sobre você. Então vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, doutora Marlene, queria agradecer muitíssimo por estar aqui, porque é sempre um prazer imenso. E eu brinco que eu falo que estar ao lado de mulheres tão poderosas, tão potentes, tão humanas, só faz bem pra gente. Então, é assim que eu quero caminhar, ao lado de pessoas como você. Isso é muito bom, muito interessante. Obrigada pelo elogio, né? Mas realmente, meninas, juntem-se, porque um dos grandes dons do feminino é compartilhar. A mulher, ela é especialista nisso, né, Viviane? Eu não tenho dúvida, né? Afinal de contas, né, a gente já nasce, né, cuidando, né? É impressionante. A gente cuida desde pequena de boneca, não é verdade? Depois a gente passa a vida toda cuidando. Se não são dos filhos e do marido, são dos pais, são das amigas. A gente tem realmente um dom, uma coisa inata, que é esse cuidado. Então, eu acho que é isso. Se a gente se der as mãos, é uma potência gigantesca e transformadora. O cuidar, compartilhar, faz parte da essência do feminino. É isso aí. E eu acrescento que a mulher, ela é capaz de transformar. Então, é a energia, é a força, a potência desse cuidado, desse compartilhamento para que as outras amigas, as irmãs, as colaboradoras que trabalham junto com você, as colegas de trabalho, também possam ter acesso ao que você já conheceu, né? Então, isso faz uma transformação na vida da própria pessoa que gera uma transformação no mundo. Então, essa é a grande fonte de geração de vida, porque quando você gera vida, não é só através de um parto, né, Viviane? Exatamente, com certeza. Muitas mulheres optaram por não se casar, por não ter filhos, ou se casaram e não tiveram ainda, ou não vão ter por algum motivo, e se sentem frustradas nesse aspecto. Mas eu sempre chamo a atenção que, através de um sorriso, através de uma presença, você gera vida para você e para as outras pessoas. Então, vamos agora conhecer como que a Viviane optou, fez as decisões que a transformaram nessa fonte geradora de vida em uma grande potência. Conta para nós onde você nasceu, como é que você se formou. Então, vamos lá. Eu sou a Viviane Canziani Pagani, eu sou de Londrina, natural de Londrina, no Paraná. Então, olha só, eu vim do interior do Paraná, uma cidade que eu amo, maravilhosa, que toda a minha família é de lá, meus avós são pioneiros, enfim. A gente tem uma história muito bacana de vida em Londrina. E eu brinco que eu hoje moro nos Estados Unidos, mas eu continuo pé vermelho, que é como se chamam, né, os londrinenses, e com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho das minhas raízes. E, bom, eu acho que o que eu posso trazer de mais rico, né, nessa história toda é que eu tive uma história de vida, né, que eu me formei, que eu saí de Londrina, me casei com um londrinense, médico,
Daí nós fomos morar nos Estados Unidos, em Houston, que meu marido foi fazer uma subespecialização, foi fazer um fellowship, que ele é urologista e fez em fertilidade masculina. E eu aproveitei, né, como advogada, fiz o meu LLM, que é o meu mestrado em Direito Internacional. Daí, quando voltamos, nós voltamos para São Paulo, porque Londrina ficou muito pequena, né, para tanta especialização assim. Então, a gente fixou residência em São Paulo, moramos por 15 anos. Nossos filhos, Felipe e Eduardo, nasceram em São Paulo. E, bom, enfim, eu confesso que eu estava super feliz, porque eu amo o Brasil, amo Londrina e amo São Paulo, também com muito carinho. A gente foi muito bem acolhida nessa cidade. E só que depois, como o destino quis, o Rodrigo foi convidado para trabalhar em Chicago. E nós nos mudamos, eu aceitei encarar, né, essa mudança de vida, né? E fomos todos para Chicago. E chegando em Chicago, primeiro, eu não tinha visto de trabalho, só o Rodrigo, porque né, com o tipo de visto que o Rodrigo foi, a mulher não podia trabalhar. E eu topei a parada assim mesmo, embora, né, tivesse tido sei lá, uma carreira exemplar, né? Exatamente, uma carreira super internacional, né? Em direito, que eu estava super feliz, trabalhava de sócia de uma amiga no escritório super renomado aqui em São Paulo. Mas mesmo assim, falei, não, vamos embora, porque eu já tinha ali plantado, desde a época que eu estudei nos Estados Unidos, que eu estudei em Houston, eu sabia que eu queria dar essa oportunidade para os meus filhos, estudarem numa universidade americana. E que idade eles estavam nessa época da mudança? 11 e 8. Olha. Então, fomos para Chicago, e uma cidade maravilhosa, mas realmente a adaptação, eu digo que a cidade é linda, é uma cidade extraordinária, mas o clima não ajuda, né, doutora Marlene? Porque, assim, batia 20 graus, escureceu muito cedo, um vento absurdo, tanto é que Chicago é conhecido como a cidade do vento. Mas eu brinco que eu falei que eu sobrevivi 2 invernos lá. Daí eu falei pro meu marido, pro Rodrigo, falei, olha, Rô, por mais que eu esteja dedicada a fazer tudo funcionar e fazer tudo dar certo, e os meninos já estavam adaptados, eu falei, eu não suporto, eu não dou conta do clima. Eu fui muito honesta. Então, ele falou, não, então não é justo. Então, você vai para a Flórida com os meninos e eu vou continuar trabalhando aqui até o momento que eu puder ir para a Flórida me juntar a vocês. Então, isso aconteceu. Então, a gente se mudou, mais especificamente para Key Biscayne, que é uma ilha pertinho de Miami, porque lá assim, muito mais seguro, a oportunidade de conhecer, né, as pessoas e formar realmente uma comunidade, porque essa rede de apoio é muito importante, principalmente quando você está sozinha. E assim foi. E lá, eu brinco, né, quando eu cheguei, eu estava tão feliz com essa mudança que eu beijava a árvore, né? Eu abraçava tudo que eu via pela frente, de tão feliz que eu estava pela oportunidade de estar indo para o sol, de estar indo para um lugar muito mais parecido com o Brasil, um lugar quente. E meu marido, nesse aspecto, foi muito generoso de ter proporcionado isso para a gente. E então, estamos lá há 10 anos já, vamos completar. E o que eu poderia dizer de mais bacana que aconteceu nessa trajetória toda é que eu abandonei, entre aspas, a minha profissão para contribuir com a família, para contribuir principalmente com a profissão do meu marido, que era um crescimento para ele inimaginável. Tá certo que aqui no Brasil ele trabalhava, né, no HC, no Sírio-Libanês, mas ele ir para uma universidade americana sendo convidado, eu achei que eu não podia dizer não. Então, eu fiz esse investimento pensando nele e na família, obviamente. Mas aí chegou um momento, doutora Marlene, que eu falei assim, bom, e agora? E eu, né? Nessa brincadeira toda. Porque eu tinha já, de alguma forma, feito a adaptação da família toda, percebendo que os meus filhos já estavam bem adaptados, mas aí eu comecei a sentir falta de mim. Uma parte minha começou a gritar, né? Falou,
você não, assim, você dá conta de muito mais coisas. Você não veio para o mundo, né, para só ser mãe, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. Acho que é o meu melhor papel. O papel que eu mais amo fazer no mundo é ser mãe dos meus filhos. Mas eu acho que a gente tem que ser plural, né? Então, eu comecei a pensar na minha carreira como que eu poderia retomar. Ô, Viviane, quando você se mudou de Londrina com o Rodrigo pela primeira vez para os Estados Unidos, você tinha planos. Você se lembra deles? Quais eram esses planos naquela época? Aquela menina recém-casada, né, que ainda não era mãe, que foi a primeira vez para os Estados Unidos. Olha, doutora Marlene, é uma boa pergunta. Eu tinha planos, porque eu sempre fui muito sonhadora e, ao mesmo tempo, muito realizadora. Que eu brinco que eu não tenho muito medo. Eu tenho medo de montanha-russa, tenho medo de umas coisas, mas de encarar a vida, assim, é engraçado. Seus medos não dão para encher nem os dedos da mão, tão pouquinhos. Então, isso é engraçado, porque é um paradoxo, né? Eu sou medrosa por umas coisas e para a vida em si, eu não tenho medo. Eu recebo, eu sou muito positiva, então eu recebo o que vem da vida com muita gratidão, com muita positividade. Porque vocês foram para estudar, né? E os dois. Os dois. E então, provavelmente, os desejos eram melhorar, né? A formação acadêmica, né? Era e vocês isso. recém-casados, pensando mais na profissão, lado profissional. Exatamente. Aí você volta para São Paulo, vocês voltam para São Paulo e você se tornou mãe aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Isso mesmo. Quando você se torna mãe, você conquistou, né, esse lado feminino e você manteve-se como uma advogada. Sim. Como é que foi para você exercer esses dois papéis naquela época? É desafiador, né? Porque você tinha a sua família aqui em São Paulo? Não, né? Você também estava, você, o seu esposo e as crianças. Então, é desafiador. Eu admiro imensamente as mulheres nesse aspecto, porque eu brinco que a gente é bombril, né? A gente dá conta, né? Não, literalmente, Vivi, eu vou ajudar você, vou defender as mulheres. Nós somos HP. Eu falo que a HP copiou a mulher quando ela criou a multifuncional, a primeira multifuncional. Então, nós somos multifuncionais. Tá certo. Então, nós somos HPs. E eu admiro muitíssimo, né, essa capacidade da mulher de dar conta e, na maior parte das vezes, com tanta alegria, com tanta boa vontade, né? E a gente dando conta de 1000 funções. Então, claro que não é fácil. E eu lembro dos desafios, né? Eu tinha, na época, meia hora para poder almoçar, para sair correndo, né? Levar um filho na escola. Um estava no período da manhã, o outro da tarde. E meu o escritório que eu trabalhava, era bem pertinho de casa e da escola dos meninos. Então, eu estava ali num triângulo. E eu lembro que eu tinha meia horinha e eu ia para casa para almoçar com as crianças. E pelo menos ter esse contato com eles. Daí um estava voltando, o outro estava indo. Mas pelo menos ali eu juntava, fazia a refeição com eles e depois, obviamente, iria vê-los só de noite. Então, é desafiador? É bastante, muito. Quer dizer, a capacidade de adaptação da mulher é enorme, né? Enorme. O cérebro da mulher, ele é muito adaptativo, porque você percebeu, né, essa possibilidade de almoçar com seus filhos. Em meia hora, você conseguia se deslocar até sua casa, almoçava com eles, engolia comida. Quer dizer, nós estamos falando também de um certo tempo atrás, que o trânsito de São Paulo não era como está hoje, né, Viviane? Exato. Já mudou bastante, mas foi uma estratégia, uma decisão que deu muito certo, né? E que sempre vale a pena, sempre vale a pena. Porque eu brinco, que eu falo que a gente, claro, né, é desgastante, não tenha dúvida, mas eu acho que o maior investimento nosso é saber equilibrar a nossa profissão com a nossa família. Eu acho que isso é fundamental. E depois, Viviane, quando vocês voltam para os Estados Unidos, que o seu esposo foi trabalhar na universidade, Sim. e que você não tinha visto de trabalho,
Exatamente. E você se dedica à profissão de mãe e de esposa. Como é que ficaram aqueles planos que você havia feito de mais jovem, quando você foi de Londrina para os Estados Unidos pela primeira vez? Ah, eles ficaram em stand-by completamente. Mas eu Mas você brinco, lembrava disso? Chegou a lembrar disso? doutora Ou Marlene, nem deu tempo? honestamente, não deu tempo. Não deu tempo, porque foi uma sucessão de coisas. E aí eu volto e digo que isso sim, eu acredito que é uma falha que nós mulheres costumamos fazer. Porque quando a gente se vê, né, nesse projeto de família, né, de tudo ter. Assim, fazer, colaborar para que tudo dê certo, a gente se esquece um pouco da gente. Então eu confesso que todos os meus sonhos, que todas essas projeções, os investimentos, né, na minha profissão, eles todos ficaram, de alguma forma, Desligados. desligados. Você precisou apertar o botão off Acho para que sim. Viviane, advogada, com formação internacional, Exatamente. muitas habilidades. E você tinha um fundinho de decepção? O que passava pela sua cabeça naqueles momentos assim que você pensava na sua vida? Eu acho que naquele exato momento eu não conseguia pensar muito, porque os desafios eram tão grandes em relação, né, a dois meninos, a dois filhos adolescentes, com adaptação, dar apoio para o meu marido também. E realmente eu acho que eu pensei no contexto, eu pensei na família, num contexto maior, eu não pensei em mim. Mas Mesmo claro, porque você depois quando muda, né, para Miami, por causa das condições, né, de temperatura da cidade, você ficou sozinha com seus filhos. Durante a exatamente. semana, pelo menos, né? Sem dúvida. E o Rodrigo Então, ia de 15 em 15 dias, doutora cada Marlene. 15 Porque daí dias. Então tinha era finais tempo de semana. integral. Exato, ele tinha plantões, né? Um final de semana sim, outro não. Então, realmente, foi muito desafiador. E eu acho que foi muito importante, realmente, essa dedicação nesse período para os meus filhos. Mas, claro, que ali no fundo sempre tinha, né, aquela coisa incomodando que às vezes eu não dava muita vazão a esse sentimento, mas ele estava lá, aquele incômodo estava lá. Porque eu acho que a mulher, ela não é só um papel, né? Elas são vários papéis. Ela é a mulher esposa, ela é a mãe, mas ela também é profissional, ela também é amiga, ela também. Então, acho que quando isso está em desequilíbrio, também não é saudável. Então, e daí, com o tempo, eu acho que eu fui percebendo isso, vendo que os meninos já estavam maiores, que já estavam mais independentes, daí as coisas começaram a gritar um pouquinho aqui, mais, né, mais fortemente. E em relação à parte do seu casamento, né? Porque eu, como ginecologista, a conversa no consultório gira em torno disso. Como que você se cuida, quais são os seus projetos, como que você se posiciona na sua vida pessoal, na sua atividade profissional, que nós já vimos que a Viviane precisou desligar o modo advogada, né? Exatamente. E o relacionamento com os filhos, a gente entende que foi maravilhoso, porque você se dedicou totalmente a eles. E eles são lindos, gente, são maravilhosos. Que idade eles estão? O Felipe, 20, e o Dudu, o Eduardo, 17. Dois homens já, né? Homens já. E a questão do relacionamento com o seu esposo? Porque eu vou confessar, né, para vocês, eu também fui casada com médico e esposa de médico não vê o médico, né? Complicado. Porque nós temos uma profissão muito demandante, que não né? tem dia, não tem horário. Às vezes você se projeta para uma cirurgia que vai durar 1h30, 2h30. Então, geralmente já é bem conflitante, né? Você administrar o relacionamento com o médico. E lá nos Estados Unidos, você ainda ficou distante, da né, família, fisicamente, né? Distante Distante da família de origem isso, e que o distante Rodrigo do seu esposo, Chicago, porque cada um num lugar. E você com os meninos, né? Sem dúvida. Porque a maioria das mulheres, né, elas se sentem perdidas, né? É aonde vem doenças tanto do ponto de vista emocionais, né? A depressão, a ansiedade, vem também alterações de
físicas, como hipertensão, diabetes, sobrepeso. E aqui nós estamos vendo essa mulher linda, gente, maravilhosa, uma Miss, né? Não, até parece Então, não, a gente tem que olha aceitar, só. né? Eu aprendi isso depois de mais velha. A gente tem que aceitar os elogios e ser muito grata e dizer é isso mesmo. Vocês estão entendendo por que eu quis entrevistar a Viviane? Para trazer para o nosso mundo delas a vivência de uma mulher que, enfrentando desafios, ela conseguiu se superar. Mas calma, que nós temos muitas surpresas pela frente ainda. Viviane ainda vai contar para nós o que ela faz hoje, que foi o motivo até de nós nos Estamos aqui, conhecermos, né? exatamente. Mas, Viviane, no fundo, como que você fez? Conta para nós esse segredo. Para manter o seu casamento, porque podia ter acontecido uma separação, brigas, né? Sem dúvida. Culpar o seu marido porque você estava longe da sua família, longe do seu país, longe da sua profissão, Sem né? dúvida, sem Então, dúvida. o que te fez manter a estrutura interna de mulher feminina e se manter para chegar no nível que você está hoje? Bom, Que sabedoria eu quero conhecer para compartilhar aqui para as nossas meninas. Bom, eu tenho que dizer que realmente não foi fácil, né? Eu não vou dizer aqui que foi um mar de rosas, que foi tudo excelente. Não, a gente teve uma crise durante esse período que o Rodrigo estava fora, porque não é brincadeira. Eu acho que tanto ele se sobrecarregou lá sozinho, imagina em Chicago, essa cidade, né, mais fria, mais dura, e ele sozinho, literalmente. É porque o médico, a gente vira escravo do serviço, né? Exato, exato. Não tem vida. Não tem vida. E, por outro lado, também ficou sobrecarregado para mim com 2 adolescentes, embora meus filhos realmente sejam muito queridos. Mas óbvio que tinha os Tem os desafios, desafios da claro, sem adolescência. dúvida. E eles longe dos amigos, longe da família, longe do pai. Por isso que eu Exato. tô Então, interessada. assim, realmente teve uma doação minha muito grande. E, obviamente, eu ressenti isso, o Rodrigo ressentiu e realmente, por um tempo ali, deu uma balançada. Mas eu acho que o que prevaleceu obviamente, além do amor, que, né, eu acho que... Porque só o amor não basta, né, doutora Marlene? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar sempre muito claro. Que essa romantização, porque eu amo, porque, puxa vida, o amor salva. Gente, não. É pé no chão, né? E o que salva é a vontade de estarmos juntos. São os valores, né? São os valores, os isso. compromissos. É isso. E o quanto você tem de admiração pelo seu companheiro. É isso. Entender o motivo daquela realidade, né? É isso. E olhar, assim, e entender para onde ambos querem chegar. Então, Sim. se a gente está olhando na mesma direção, então daí alguns sacrifícios eles se tornam completamente Suportáveis. Suportáveis, é essa a palavra. E é aí como a se gente fosse continua. um percurso a ser percorrido, né? Um trajeto para chegar num objetivo, né? É isso. E o que te inspirou a manter essa sobriedade, a se manter, né, neste caminho, nesse percurso? Você conversava com alguém, fazia terapia, a sua fé, os valores, assim, de onde veio tanta força para você conseguir administrar, né? Eu sempre falo que a mulher é a CEO da casa. Outro dia eu fui até chamada a atenção numa reunião lá no Einstein que a mulher não é a CEO da casa, mas tudo bem. Então, a mulher é a CEO da casa, né? Porque a ela coube o dom dessa grande administração. Administrar a sua vida para que, através dela, as suas decisões repercutam em ganho para o esposo, porque olha só, no seu caso, quanto seu esposo ganhou com a sua decisão de ajudá-lo, né? de acompanhá-lo, né? De se neutralizar profissionalmente para que ele crescesse, não é? Então, foi um amor muito grande, uma prova de amor que você teve, sem dúvida, né? Sem dúvida. E depois você se afastar dele de novo para ir com os filhos para um lugar mais seguro,
mais confortável, com um clima mais favorável para eles. Porque imagina numa cidade muito fria, você com 2 adolescentes que já estavam distantes do Brasil. A tendência de sobrepeso, a tendência a ter hipertensão, depressão. Exato, É exato, enorme, porque já é comum na adolescência, É isso aí. não é? E mesmo que estivesse lá com o seu esposo trabalhando nesse regime semi-interno no hospital, eles não iam ter o pai perto, não é? É isso O pai aí, estava doutora perto dos Marlene. livros, É né? isso, é isso. Então, a chance era muito grande de você ter problemas. E você foi corajosa de novo quando expôs que você não estava feliz com o clima. Foi muito coragem, né? É, muita coragem, depois muita coragem também. Eu brinco que, por mais favorável que tenha sido a mudança, eu nunca tinha morado sozinha, nem no Brasil, Teve esse sem detalhe todo também, mundo, totalmente sozinha. totalmente sozinha. E eu fiz essa mudança encarando um país, né, novo, um país diferente, que não é o nosso, e ainda para uma cidade diferente, sozinha com os meninos. Então, mas, doutora Marlene, é isso. Eu falo, pensa, né? Pensa. A mudança é favorável? Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter essa consciência. Isso é favorável? Se for, faz o movimento que depois eu brinco que Deus ajuda, né? Deus vai dando os caminhos, né? Porque é impressionante. Lógico que eu não estou dizendo para a gente se atirar num penhasco, não é isso. Mas se a gente vislumbrar que a mudança é boa, se joga. Porque depois as coisas vão se encaixando. E foi exatamente isso que aconteceu. E você foi colhendo motivação? Como? Você via seus filhos mais tranquilos? O que foi te retroalimentando essa decisão? Então, isso é outra coisa muito importante que eu, assim, gosto de dividir. Que a felicidade, ela não cai na cabeça da gente, né? A gente não fica parado e tem uma decisão, você é feliz e você é infeliz. Não. A felicidade, ela é uma busca constante. E parte de nós procurarmos essa felicidade. Então, se você está dentro de casa, eu brinco, que se você está dentro de casa, trancado, escondido, a felicidade não vem bater na tua porta. Você tem que fazer o movimento. Então, isso eu sempre tive muita consciência. Então, eu saía, eu me relacionava, eu participava de grupos que falavam, estão precisando de pessoas para um bazar. Eu ia lá, me candidatava e estava eu lá no bazar fazendo, de alguma forma, né, cedendo o meu tempo, a minha energia para poder cuidar do próximo. E vocês não sabem, isso é mágico, né? Toda vez que Olha o compartilhar do feminino. É isso mesmo. Quando você se predispõe a ajudar uma causa, né, a ser generosa, essa energia volta em dobro para você. Então eu comecei a... porque você podia ir tomar sol, né, Viviane? Só tomar sol. Exato, só tomar. E aí eu ia também, mas... eu ia também, eu me presenteava com isso, mas óbvio que... Estava sempre disponível para essas ações exato, que a comunidade montava, exato, doando o seu tempo. Exato, e aí eu fui conhecendo pessoas incríveis, que daí uma coisa... Porque geralmente quem está fazendo isso também são pessoas especiais, são pessoas com uma energia boa. Então aí você vai puxando. E é isso, sempre disposta. Eu brinco que sempre sorrindo. E às vezes, obviamente, chateada, às vezes insegura, às vezes triste, às vezes irritada. Mas eu acho que ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, o fato de eu ter essa consciência me obriga a sorrir. E aí, esse sorriso que muitas vezes era apenas externo, ele acaba contaminando o interno. E quando eu vi, eu já estava bem. Quando eu vi, eu já estava feliz, eu já estava leve. E as coisas foram acontecendo maravilhosamente bem. Porque, na verdade, né, a nossa mente, ela é a grande geradora da nossa realidade. É isso então, aí, Então, nós vamos nos deparar no nosso dia a dia com aquilo que nós permitimos que esteja presente na nossa mente. Então, por isso que é importante essa conversa nossa, para mostrar para as nossas meninas, para trazer para o mundo delas, essa importante revelação. Você vai passar por desafios na vida, porque estar parado naquela mesma condição, que é a famosa zona de conforto, apodrece.
A água parada apodrece, né, isso Viviane? aí, exatamente. Então, o mundo gira, o mundo é movimento, o nosso DNA está a todo tempo recebendo as informações do ambiente onde nós estamos. Por isso que o que a Viviane falou que é importantíssimo, estar ao lado das pessoas que estão querendo ajudar as outras pessoas. Pessoas felizes, né? Isso, Que realizadas, né? compartilham, que estão realizadas em se doar. Doar seu tempo, doar um sorriso, doar uma escuta. Nossa, isso é fundamental. Fundamental, essa escutativa, que hoje em dia é uma preciosidade. Então, e com isso você vai se cercar de boas companhias e vai passar para o DNA essa vontade de renovação para melhor, que é o tal do upgrade, né? Fazer um upgrade na vida. Então, vamos começar fazendo um upgrade na mente. Então, todas vocês que assistem esse podcast estão convidadas, convocadas a fazer esse upgrade nas amizades, nas ações, nas suas atitudes do dia a dia. O que você pode fazer a mais que vai melhorar a vida de outra pessoa e que você vai poder se alegrar porque participou dessa forma, né? E também fazer o que a Viviane nos contou aqui, limpeza de dentro da sua mente. Se você está sentindo um pouco de tristeza, estampe um sorriso para o mundo. É isso. Porque você se ver sorrindo já vai ajudar a sua mente a entrar na linha, né? Por mais que lá dentro as coisas não estejam tão bem, quando você mostra para você que você é capaz de sorrir, porque você acredita, você consegue mudar aquele formato inicial. Porque como você mesma falou, né, Viviane? O mundo não é cor-de-rosa. Ah, não, de jeito nenhum. Principalmente o MM, o mundo das meninas mães, né? É Sem muito dúvida. desafiador. Bom, mas olha, realmente você deve ter enfrentado algumas noites sombrias, né? Alguns amanheceres também que não eram muito favoráveis e você soube fazer essa mudança para chegar nos dias de hoje. E quando foi que você percebeu que já estava na hora de pôr para fora uma outra parte, uma outra face da Viviane? Porque a Viviane esposa, isso porque tem a família de origem que você também deu, né? Ficou em Sim, contato, eles claro. ficaram no Sem Brasil, dúvida, sem você já dúvida. comentou, extremamente amorosa, com a sua Sim. família lá de Londrina, tudo. Mas a sua família mesmo que você conquistou, você, seu esposo, seus filhos, né? Você desligou-se da advocacia, do direito, apesar de ter uma formação exemplar. Você se dedicou exclusivamente aos filhos, depois a essa comunidade lá onde você foi morar, que mora até hoje. E o que fez com que a Viviane percebesse, né, essas emoções aí que queriam transbordar? Conta para nós, como é que foi essa mudança? Bom, então eu tenho que voltar um pouquinho para contar, né, para poder contextualizar. Na época que eu morava aqui ainda no Brasil, obviamente, somado estresse e também o que eu vinha descobrir depois, que era uma intolerância ao glúten, eu tinha uns episódios absurdos de inchaço. Doutora Marlene, assim, eu parecia que eu estava grávida de 9 meses, minha barriga estufava muito, meus olhos inchavam, enfim, eu tinha um inchaço generalizado, falta de ar e taquicardia quando dava essa crise. E eu fiquei desesperada, porque no começo eu não entendia, achava que era alguma alergia mesmo e que isso uma hora ia fechar a glote, eu ia parar no hospital, Deus me livre. Eu morria de medo de ter uma crise violenta e morrer. Era essa a impressão que eu tinha. E daí eu ia em médicos, me viraram do avesso. Endoscopia, colonoscopia, para ver se eu era celíaca. Me viraram... A senhora não pode imaginar o que fizeram comigo. E daí foram descartando, e ficou como uma severa intolerância ao glúten. E aí, nos Estados Unidos, eu, né, sem poder trabalhar, enfim, né, com esse novo estilo de vida, eu comecei a perceber que eu comecei a melhorar. Eu tinha alguns episódios, sim, mas eles eram muito menos frequentes. E
E nessa brincadeira toda eu fui estudando muito, porque além do meu marido médico, eu sou filha de médico. Então, essa linguagem da saúde sempre foi muito presente na minha vida, né? Primos médicos, tios, enfim. Então, eu comecei a estudar. Eu já vinha estudando isso do Brasil para poder atender uma necessidade minha. E aí, a hora que tudo parou, né, que as coisas começaram a acomodar, isso começou a gritar. Eu falei, não, eu acho que eu quero trabalhar nessa área. E aí, eu comecei, bom, mas o que eu vou fazer, né, agora? Tipo assim, eu vou fazer medicina? Não, medicina acho que não tem cabimento. A formação é enorme, né, e eu não tenho tempo nem disponibilidade para isso. E aí, me chamou a atenção a nutrição. E quando eu comecei, né, a estudar daí formalmente, comentando com uma tia minha, que é minha madrinha, né? Aliás, a família toda sabendo, me incentivando, então mandavam artigos para eu ler. E essa tia, que é minha madrinha, falou, minha sobrinha, você quer vir para o Brasil? Que olha esse congresso. Daí eu olhei e falei assim, nossa, tia, que máximo. Eu falei assim, eu quero. Ela falou assim, não, então eu vou te dar de presente. Olha que presente. Daí eu falei, tem certeza, tia? Ela falou assim, se eu te der tanto, né? Isso te ajuda? Eu falei, claro que ajuda, tia. Daí eu falei assim, pro meu marido, eu falei, Rodrigo, a tia Vera tá me dando esse presente. Eu posso ir? Porque era assim, era muito rápido. Era, tipo, questão de uma semana. Daí ele falou, pode. E a gente se organiza e você vai. Aí eu me matriculei e vim. E era o Congresso Internacional da VP, Nutrição Funcional. E foi aí que tudo começou. Quando eu cheguei nesse congresso, eu me deparei com aquelas aulas extraordinárias, excepcionais. Meu queixo, eu não segurava o queixo. Eu falava, gente... em êxtase. Eu fiquei em êxtase. Eu falei, que universo é esse? Era tudo que eu sonhei e não sabia. Então, eu fiquei enlouquecida. Acho que essa foi a palavra, enlouquecida. E daí eu voltei, comecei a estudar. E aí eu falei, não, eu quero isso. E fui estudar daí formalmente. Então, nos Estados Unidos, eu fiz um curso que se chama... que é sobre gestão de estilo de vida e saúde, pelo IIN de Nova York, que é o Institute for Integrative Nutrition. E que é o pioneiro na área e o mais conceituado. Aí juntou tudo. Aí eu comecei a perceber que, tipo assim, que estava tudo conspirando, que era isso que eu queria fazer para minha vida. Gente, olha a transformação dessa mulher. Uma advogada formada, né, com diplomas internacionais. Depois ela passa pela profissão de mãe em tempo integral. E, de repente, ela começa, por conta de um problema de saúde, para se reforçar o seu autocuidado, focar na alimentação, descobriu, assim, a maneira de se alimentar melhor, foi estudar muito, porque já tem a formação acadêmica na cabeça da área do direito, da família médica, e depois ela ganha um presente da madrinha e vem participar de um congresso aqui no Brasil, que é maravilhoso mesmo, que é o congresso da nossa amiga Valéria Pascoal, que já esteve aqui conosco, que faz parte do mundo delas também. Podem procurar lá o podcast com a Valéria Pascoal, que vocês vão ver de quem nós estamos falando. Que é extraordinário. E aí a Viviane foi estudar essa parte da nutrição, mas calma, ainda temos mais surpresa por aí. Viviane, e quando você foi estudar a nutrição, você pôde também dar mais valor para aquela decisão que você tomou de cuidar dos seus filhos? Não, assim, e você falou um ponto que é crucial, né? Que eu nem tinha mencionado, inclusive, acho que eu nunca falei isso publicamente. A minha preocupação era tamanha que eu nunca deixei meus filhos se alimentarem na escola. Porque, infelizmente, né, isso é um problema público de saúde, né, a alimentação nas escolas americanas Não, a alimentação americana é diferente. Vamos falar diferente, para ser boazinha. Eu falei já, horrível. Sendo muito honesta. Então, a hora que eu vi aquilo, eu falei, não, os meus filhos não vão comer isso. E eu brinco, doutora Marlene, que minha mãe, né, quando eu morava no Brasil, eu nunca gostei de cozinhar.
diferentemente da minha irmã. E minha mãe falava assim, mas se um dia você precisar... E eu falava, eu peço, mãe. Diz que é alguma coisa. E daí eu brinco que foi praga dela, né? Coisa de mãe, né? Mãe fala, olha só. E por incrível que pareça, eu comecei a cozinhar com a ajuda de amigas no começo, em Chicago. Uma amiga queridíssima, a Dani. Dani, você vai ouvir isso e eu te agradeço imensamente. Eu comecei a aprender a cozinhar comida saudável e eu cozinhava todos os dias. Eu cozinhei por 8 anos, todos os dias, para os meus filhos e para nós, obviamente. Para vocês verem quanto foi muito mais desafiador do que ela falou para nós ir morar nos Estados Unidos e cuidar dos filhos. Não é fácil, gente, porque a formação dela era de uma super advogada que não gostava de cozinhar. É verdade. Que não precisou se dedicar a isso e que, de repente, ela viu a necessidade para livrar os filhos do modelo de alimentação americano, né? E ela teve a ajuda de quem? De uma amiga. Isso é verdade. Vocês viram que nós falamos do compartilhar, que é a essência do feminino. Do dar as mãos, do dar as mãos, do se cercar de pessoas boas, né? É isso. O quanto isso vai encher o nosso mundo e mobilizar a decisão da nossa mente, que é o nosso computador interno, para o melhor. Mudar para melhor, né? Não, e lá, né, como eu brinco, além disso, né, eu cozinhava, eu limpava a casa, eu tinha ajuda uma vez por semana, porque, né, acho que isso todo mundo sabe que nos Estados Unidos é uma fortuna a gente ter ajuda, é muito caro. E sabe como eu fazia para poder levar isso um pouco mais leve? Eu punha uma música e eu pensava que eu tava gastando energia, que daí eu não ia engordar, que eu tava me exercitando. Olha, que boa dica, então, gente, anotem aí. Então, quando eu fiz essa mudança de chavinha, né, eu ligava uma música e abaixava, levantava, obviamente, para poder fazer todo o trabalho. Eu punha na minha cabeça que eu não tava trabalhando na casa, que eu tava me matando, que eu odiava e lá. Claro que em determinado momento, sim, no começo, mas eu vi que não ia resolver. Né, que não ia me levar a lugar nenhum. Eu precisava fazer e ponto final. Então, quando eu mudei essa chavinha, eu falei, peraí. Né? Então, eu ressignifiquei esse momento. Então, eu punha uma música animada e fazia as coisas pensando que eu estava malhando, que eu estava me exercitando e que isso ia fazer bem para minha saúde. Não deixa de ser uma verdade, porque isso. A atividade da casa, do dia a dia, é uma atividade física, meninas, consome calorias e você pode divertidamente até exercitar-se e ganhar músculo com a atividade de cuidado da sua casa. E voltando aqui, olha como foi diferente, desafiador e como ela trouxe luz, alegria para as atividades que poderiam ter sido chatas, trabalhosas, depressivas, né? Que de alguma forma, se a gente for, né, contextualizar, não deixam de ser. Mas se você dá um novo olhar para elas, e eu acho que é muito isso que eu faço, doutora Marlene, eu sempre vou colorindo a vida. E quando eu falo, né, da felicidade, ela tá... A vida de todo mundo é muito parecida, né? Em todos os momentos, né? Então, assim, isso vai depender de como você olha a vida, como você encara. Então, se a gente ressignifica, né? E dá um colorido novo para a vida, um novo significado para as atividades, às vezes, mais chatas, tudo pode mudar, faz diferença. Então, mudou completamente, né? A maneira como eu via, né, esse trabalho de casa. E foi isso que me fez segurar. Porque quando você contrata um prestador para fazer esse serviço, ele vai fazer porque está recebendo o valor combinado para isso. Então, é um trabalho. Quando você mesma executa, e executa com alegria, ouvindo música e ainda pensando que está sendo bom para você não ganhar peso, você está colorindo, perfumando e trazendo um outro olhar para o seu ambiente. Então, imagina como que seus filhos ficam melhores nesse ambiente que você limpou e cuidou dessa forma. Da mesma maneira, né, Viviane, quando você prepara o alimento da sua família e você sabe o que você está exatamente fazendo, transformando aquele alimento em vida para o seu esposo, para os seus filhos, você vai dar um outro tipo de
energia para esta Não comida, tenho, gente, eu né? não tenho dúvida. Então, você pode não só também pôr uma música, mas quando você prepara, você pode trazer amor, alegria. O que seu filho está precisando? Está precisando ficar mais inteligente? Você abençoa aquele alimento, faz uma oração, né? Não tenha E dúvida, você não vai tenha ver que dúvida. vai ser diferente. Então, quantas possibilidades que a mulher tem de agir como essa fonte de transformação para ela e principalmente para sua família, através do cuidado da casa, da organização, da alegria, do preparo dos alimentos, né? Como diz, né, doutora Marlene, como diz, a gente, né, o dinheiro não contamina, mas a alegria e a energia, essa sim, não tenho dúvida. Então, assim, sejam, né, essa pessoa que contamina as outras pessoas pro bem, sei lá, que transforma. A vida é difícil, gente, é difícil para todo mundo, né? Ninguém sabe, né? Às vezes a gente olha a grama do vizinho, tá lá verdinha, mas a gente nem sabe se a grama é de verdade ou se é sintética, Hoje em dia né? é assim. Então, assim, façam da sua experiência aqui na Terra, né, dessa vida abençoada que Deus nos deu, de fato, uma vida melhor, uma vida mais leve, mais colorida, mais alegre, mesmo que a gente passe por todos os perrengues que todas nós passamos. E pensar nesse percurso, que é um trajeto para chegar a. Eu não estou desempregada. Neste momento, a ausência do trabalho formal me exige que eu faça outras coisas. E eu vou fazer com alegria, colorindo, perfumando a minha vida para que eu mereça estar naquele outro posto que eu almejo o mais breve possível. Uma delícia conversar com a Viviane aqui, trazendo para o mundo delas toda essa vivência de uma mãe, de uma profissional, de uma mulher que passou por muitas experiências, que aprendeu a cozinhar, que foi estudar nutrição e que passou pela mudança muito presente na nossa vida profissional. Porque chega um momento da vida, principalmente na fase dos 40, 45, 50 anos, que o mundo feminino transborda para que a mulher passe para uma outra fase da sua vida. E é a famosa mudança, né, profissional. Então, Viviane, conta para nós, você já contou um pouco, você já deu um spoiler sobre o estudo da nutrição, mas o pessoal não tem ideia o que aconteceu no seu mundo que fez com que nós nos conhecêssemos. Conta para nós do que você veio fazer no Brasil esses dias agora. Então, eu vou pegar só um gancho, doutora Marlene, no que você falou, que todo esse processo, né, toda essa vida, tudo que a gente passa é uma preparação realmente. E quando você se sente pronto para receber, o mundo conspira, gente, o universo conspira. Vocês chamem como vocês quiserem, se é Deus, o universo, enfim, energia, não tem problema. Mas podem ter certeza de que o presente vem. E esse presente veio de uma forma, assim, que às vezes até eu, né, não me dou conta de tamanha alegria que esse projeto me trouxe. Porque eu fui convidada para fazer um projeto junto com a VP Nutrição Funcional, com a Valéria Pascoal, que é uma pessoa extraordinária, né, doutora Marlene? É impressionante a luz que essa mulher tem. E que é trazer essa formação que eu fiz nos Estados Unidos para o Brasil. E por que isso é importante, gente? Porque as doenças crônicas não transmissíveis no mundo todo, ela tem assolado o mundo de uma forma muito agressiva. Então, hoje, 3/4 da população morrem em função dessas doenças, que são diabetes, câncer, obesidade, doenças autoimunes. E, gente, saber... São as doenças que o vermífugo, a vacina e o antibiótico não previne. Eu falei nesses 3 por quê? Porque o fato de termos acesso aos medicamentos, às imunizações, trouxe para o ser humano outra expectativa na qualidade de vida. Sem dúvida. Né? O mundo se tornou outro depois da criação do antibiótico, por exemplo. Né?
Não estou defendendo o uso, vocês sabem muito bem, mas é muito importante quando nós precisamos usar. Pontuais. E hoje a saúde está sob ameaça muito forte dessas doenças que a Viviane citou. Como é que eu faço para não apresentar a diabetes que a minha avó apresentou? Como que eu faço para ficar livre do infarte que matou o meu pai? Não é através de pílulas mágicas, é através de mudanças de hábitos de vida. Exatamente. Então, vamos ouvir o que esta mestra tem para nos falar. E é justamente isso, porque como isso, né, eu brinco que os Estados Unidos, querendo ou não, eles são sempre os pioneiros, né, em trazer as inovações, e depois de um tempo chega aqui no Brasil, para o bem e para o mal, né? Porque eles são muito matemáticos, né, Viviane? São muito pragmáticos, né? Eles compilam os dados com muita facilidade, então eles mostram assim, ó, o que está acontecendo. É isso. É um choque de realidade. Exatamente. E foi exatamente isso que fez com que nascesse lá, nos Estados Unidos, essa medicina do estilo de vida, medicina funcional, nutrição funcional, que vê o ser humano de uma forma ampla, no sentido espiritual, mental, fisiológico, bioquímico, que é a interação das vitaminas, dos hormônios, mental, emocional, interrelacionamentos, estudos relacionamentos entre as pessoas e, principalmente, ambiental. É isso aí. Apesar da definição de promoção de saúde da Organização Mundial de Saúde de muito tempo atrás, falar de tudo isso, nós não tínhamos tido como praticar. E a medicina funcional, associada com a nutrição funcional, tem o mapa de como nós fazemos isso. Eles sistematizaram, né? Acho que isso é o grande pulo do gato, né, doutora Marlene? Porque uma coisa é a gente saber e outra coisa é a gente fazer. Então, esse curso, ele sistematizou isso. Então, obviamente, o curso não é uma cópia, mas uma inspiração, porque cá entre nós, não é querer dizer, mas assim, o nosso curso está... muito melhor. Muito melhor, excepcionalmente bom. Porque num lugar que tem de tudo, você segue aquele padrão e faz uma pequena variação de cada coisa, que é o hemisfério norte. Aonde nós não temos as coisas muito formatadas, você tem várias espaço, possibilidades, né, para criar. Exato. E se tem algo que o brasileiro é especialista, é na arte de criar, principalmente quando se trata de cuidado, né? Que o brasileiro é especialista em relacionamento e nessa espiritualidade que brota de dentro dessa terra abençoada e que faz com que a gente olhe para este ser humano como um todo. Né? De forma holística. Então, é justamente isso. Então, está chegando aqui um curso pioneiro, é um MBA, é o primeiro no país, que trata de formação em estilo de vida, saúde e longevidade. Então, ele é dividido assim, na raiz, que sustenta esse corpo, e depois a gente vem nos troncos da árvore da vida, que o tronco-corpo, que é onde a gente vai estudar a nutrição, onde a gente vai estudar o exercício físico, o movimento, o sono e também a sexualidade, que inclusive a doutora Marlene é a professora de sexualidade feminina, com uma aula brilhante, assim, extremamente acolhedora, que trata a mulher com muito carinho, que fala, né, doutora Marlene, da importância de se ter prazer, porque a sexualidade, ela é fundamental para o viver bem, para o sentir bem. E um assunto que muitas vezes é tratado com tanto tabu. E é o que traz todas as pessoas para morar aqui, nessa casinha linda. Todos nós chegamos ao mundo e temos o prazer de estar vivas. É isso. Porque papai e mamãe fizeram sexo. E a vida corrida, o crescimento, o desenvolvimento, o afastamento das pessoas, a falta daquela roda de conversa que tinha na família antiga, se bem que antigamente tudo era debaixo, com a luz apagada e debaixo do lençol, né? E falar de sexo com as crianças de jeito nenhum, não é? Mas é um convite mesmo a olhar para a sexualidade como essa fonte que gerou a vida, como uma parte importante da nossa saúde e como um tempero
para esse casal que fortalece os laços entre eles para que eles se unam para viver bem e cuidar da família que lhes foi E é uma energia presenteado, vital, né, né? doutora E Marlene? mobilizar toda essa transformação das células para o melhor. Então, um casal que vê a sexualidade como uma das partes mais importantes entre eles, né, sempre vai ter longevidade com qualidade de vida. Isso eu posso garantir para vocês, né? Saúde, né? Saúde é importantíssimo, né? Essa questão. E daí, então, daí a gente também, no Tronco Mente, a gente vai trabalhar também aspectos psicológicos, aspectos de inter-relação pessoal, que isso é fundamental, né? Se a gente estudar as Blue Zones, que também está no curso, a gente vê que isso é um dos pilares mais importantes da longevidade, é a gente ter essa rede de apoio, a gente ter essas relações muito bem consolidadas, né? Então, não se trata só de, né, de conhecer pessoas. Ah, eu tenho 50 mil seguidores, 200 mil seguidores. Não é sobre isso, né, doutora Marlene? A gente está falando de relações próximas, de relações de troca. Eu estou falando dessa amiga que veio me ajudar, me ensinar a cozinhar. Eu estou falando, né, de mim que fui lá enrolar brigadeiro para poder participar da comunidade, né? isso, Doar o seu tempo. Exato, doutora Marlene. E isso muitas vezes esquecido e também deixado de lado por conta dessa vida louca que a gente tem, né? Sim, eu digo assim, somos vítimas da sociedade moderna. É como se o crescimento da população, as nossas atividades do dia a dia, tivesse criado uma arapuca, né? Uma armadilha para nós. E nós precisamos ficar espertos e não cair na armadilha ou aprender a sair dela. Então, essa pós-graduação traz muito conhecimento, nós vamos aprender muitas ferramentas para aperfeiçoar o conhecimento que nós temos e poder desenvolver essas estratégias para sair dessas armadilhas em busca de uma melhor qualidade de vida, né? E pode também se tornar uma grande oportunidade, né, Viviane? Para as pessoas que estão aí nessa fase da vida, aonde já desempenharam vários papéis, você que já é mãe, que já exerceu a profissão por muitos anos. E fazer essa transição de carreira. Pode fazer uma transição de carreira e fazer uma mudança, sair da zona de conforto, ganhar conhecimento para você rejuvenescer. Gente, eu digo isso, né, com muita propriedade, porque a gente precisa ter brilho nos olhos para viver, principalmente nessa fase de que os filhos estão saindo de casa e que a gente vai se dar conta de que a gente vai precisar olhar para nós mesmos. Então, esse curso é um convite a vocês, é um convite... E dentro desse curso, vocês podem se descobrir em tantas áreas, né? Da nutrição, da energia, da psicologia. Tem tantas possibilidades. Então, realmente, eu faço esse convite, assim, com todo o meu carinho, todo o meu amor, né? Por essa nova profissão e por vocês, mulheres, por nós, mulheres. Mas os homens também são convidados. Ah, logicamente. Aqui a gente está falando aqui, né? Para um público majoritariamente feminino. Mas, sem dúvida nenhuma que são. Mas eu faço esse convite, assim, com muita gratidão e com muita emoção, porque eu tenho certeza que isso pode abrir aí um campo de trabalho e uma descoberta e um brilho nos olhos e um renascer numa idade que às vezes a gente fala, não tenho mais tempo para nada, agora eu vou... Não, gente, olha o meu exemplo. Começando do zero, tudo de novo, e o mundo florescendo. As coisas acontecendo da melhor maneira possível. Então, eu estendo isso a vocês. E é um convite que depois vocês vão entrar aqui no link, vai ter o link para vocês poderem conhecer a pós-graduação, todas as informações para vocês se matricularem, né? Porque realmente ser aluno da primeira turma tem sempre um diferencial, é muito especial. Eu tenho várias atividades que eu fiz e que eu sempre fui aluna de primeira turma, porque eu sou como você. Quando aquilo me encanta, brilha meus olhos e eu acredito, eu não tenho dúvidas, eu faço, né?
E para mim é uma honra muito grande. Quero agradecer mais uma vez a Viviane, a Valéria Pascoal, que não está aqui conosco, mas já foi citada várias vezes, pelo convite de participar desta pós-graduação, de poder falar de algo que eu admiro muito, gosto muito, que é a sexualidade feminina, né? Então, convidamos mais uma vez vocês a olharem para a vida da Viviane, tudo que ela nos contou aqui, uma pessoa que foi renovando a sua vida, mudando, ciclando, conforme a vida apresentou os desafios, ela disse sim. Ela não teve dúvidas. E ela disse sim com um brilho nos olhos e com esse sorriso maravilhoso nos lábios, dançando, colocando a música, pintando, perfumando a casa dela, né? Então, a casa dela, mas é a casa interna dela, quer dizer, é uma mulher verdadeira. Essa é a alma feminina. A mulher, eu digo que ela foi tão bem pensada pelo Papai do Céu, é tão perfeita, que além de gerar a vida fisicamente, tendo os filhos, cuidando deles, sempre gosto de puxar a sardinha para o nosso lado, porque eu explico que a mitocôndria, que é o motor da célula, onde toda a respiração e produção de energia acontecem, é uma herança materna. Então, as mães transferem a mitocôndria para todas as pessoas, né? Então, nós temos 2 tipos de DNA no corpo, o DNA comum das células normais e o DNA mitocondrial, que é materno. E com isso, a mulher, o feminino, se faz presente em tudo que existe no mundo. Portanto, não há necessidade de você ter um título maior, de ter um troféu na sua casa, de brigar por um cargo na sua empresa, de esperar que os outros te deem um valor, né, Viviane? Sem dúvida. É você saber que o maior valor está dentro de você, que é a alma feminina, e que ela é uma potência, que se você tiver estacionada, a vida te fez parar, te fez pensar e você está num beco sem saída, que você respire, internalize o que você está ouvindo aqui, tenha essa moça maravilhosa como uma fonte de inspiração para você tomar uma decisão. É uma caminhada, não é o fim, né? É só mesmo um percurso, é um trajeto. E caso você não consiga tomar a decisão, olha do seu lado, vai ter uma amiga, vai ter alguém que te estende a mão, alguém que te sorri para ajudar você a ter coragem, né? É isso aí. Viviane, maravilhosa você. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Puxa, doutora Marlene, Com certeza, eu que nós agradeço. vamos ter muitas pessoas fazendo esta formação, esse MBA. E nós vamos até ter que marcar depois outras vezes para você vir aqui Com o maior para prazer do contar para mundo. nós como que tudo está acontecendo e contar os próximos passos, né? Então, eu quero que você conte para as meninas, finalmente agora, quais são as suas expectativas de tudo que vai acontecer daqui para frente com a Viviane. Então, vamos lá. Eu queria, né, agradecer primeiro por estar aqui com a doutora Marlene, que é uma pessoa e uma médica que eu admiro demais. E também dizer que, de verdade, que eu espero que eu sirva de inspiração. Porque, às vezes, a gente está numa situação que, às vezes, a gente não enxerga o fim do túnel, a luz do fim do túnel. Mas lembrar que a gente pode estar numa curva. Não é porque a gente não tem solução, é porque, às vezes, a gente está na curva. Mas continuem andando, que essa luz vem. Então, e também queria pontuar que esse curso, ele é só o começo. Porque a nossa intenção é realmente fazer diferença no mundo. E quando pessoas bem-intencionadas se unem, que é o nosso caso, são mais de 45 professores da mais alta qualidade, fazendo o corpo docente desse MBA. E quando essas pessoas potentes se unem, não tem o que pare a gente. Então, isso é o começo, né, de formar profissionais
que são gestores de estilo de vida, saúde e longevidade, que é uma nova profissão que está chegando no Brasil, que nos Estados Unidos é consagrado, mas aqui chegando em primeira mão. E a gente quer fazer um movimento, não é só uma formação. Isso tudo faz parte de um grande movimento que eu, se Deus quiser, vou voltar aqui para poder contar o segundo passo e como é que a gente vai tocar esse projeto. Mas quero que vocês se lembrem, isso é só o começo de um grande movimento. Olha que está feita a promessa dela e eu já fiz o convite. Então, vamos aguardar mais uma participação daqui um tempinho da Viviane aqui, trazendo novidades e enriquecendo o mundo delas.